Olá amigos, aqui é aquele cara, bem-vindos ao canal Aquele Anime, porque hoje é um prazer pra mim, é sempre bom quando a gente pode começar um vídeo falando de anime bom, e esse é totalmente o caso de Cyberpunk Edgerunners, que felizmente foi bastante comentado. É bom quando acontece essa justiça ainda, de você ter um anime bom que é bastante elogiado de acordo, e não só isso, ainda acabou ajudando até nas vendas do videogame que serviu de material. Ele é uma adaptação sem relação direta com o videogame da CD Projekt Red, que você deve saber, teve um lançamento super polêmico aí, conturbado. A gente vai falar de tudo isso aqui ao longo do vídeo, então vamos por partes aí, já vai se acomodando, vai deixando o seu joinha no vídeo e vamos lá, porque quem me conhece aqui sabe que eu sou entusiasta do Studio Trigger, então já foi uma alegria de cara ver que a CD Projekt Red escolheu o Studio Trigger para conduzir essa versão do Cyberpunk no formato de anime ao invés dos videogames. E eu até botei na capa desse vídeo que o anime é tudo que o jogo deveria ser, e é engraçado porque bastou, inclusive eu não vou dar nenhum spoiler aqui, então fica tranquilo se não tiver assistido ainda, que isso aqui é mais um vídeo pra te vender e a ideia de assistir o anime, e se você não deu uma chance ainda, do que pra estragar alguma surpresa pra você. Então eu vou passar super por alto assim por ele mesmo, mas não vou falar nada que possa estragar a sua experiência. Agora, é curioso como eu tava falando, porque basta 5 minutos mesmo, 5, 10 minutos do anime, eu me senti assim imediatamente imerso num mundo de capitalismo decadente, bem opressor mesmo, um mundo de luxúria, de crime, uma sociedade, um colapso moral completo. E você jogando, sei lá, 30, 40 horas do jogo de videogame, ele nunca me passou um fiapo desse sentimento. Então é engraçado pra mim você parar a pensar, especialmente, até comentei lá no meu Twitter também, o aquele cara YT, que eu, como uma criança dos anos 80 e tal, era difícil pra mim imaginar viver numa época em que os videogames estão recebendo boas adaptações em seja filme, seja série ou o que for, mas parece que abriu essa porteira de vez, especialmente com Arcane. E eu até pensei em um padrão interessante, parece que agora o segredo do sucesso é você pegar um jogo, tipo, mais ou menos, como é o caso, tipo, League of Legends, como é o caso do Cyberpunk, e aí você tem o potencial pra, levando pra outra mídia, agora tornar bom de verdade num produto de massa que todo mundo não só faz sucesso, porque, óbvio, League of Legends faz o maior sucesso também, eu jogo Wild Rift também, Cyberpunk eu zerei e tal, tem 20 milhões de cópias de Cyberpunk vendido agora, muito graças ao sucesso do Edgerunners, que levou o jogo de volta à lista dos mais vendidos da Steam e tudo mais. Mas é engraçado porque jogos que contam uma história mais amarradinha, mais com ele, por exemplo, Persona 5, que é um jogo que eu gosto bastante, você tem um anime do Persona 5, ele reconta os eventos do jogo e, tipo, super protocolar, meio burocrático, até meio sonolento. Eu acho, não estreou ainda, mas o Nier Automata também vai ganhar um anime. Eu acho muito difícil você conseguir aprimorar, porque já é uma história perfeita no jogo. Então, quando você pega um jogo que não tem muita história, ou que tem lá seus problemas, parece uma coisa melhor pra você trabalhar em outra mídia. E eu sinto que o Cyberpunk ele tem muito sucesso especialmente por isso, porque ele pegou todas as coisas de interessante, e tem muita coisa interessante no universo, não só do gênero, mas como o próprio Cyberpunk em si, a obra original. Você tem lá, pô, muita coisa que você poderia fazer, muita coisa pra você explorar. Eu sinto que o jogo não faz isso, mas o anime, por outro lado, entrega perfeitamente. Então, cara, é um negócio assim, bacana pra mim pensar em como é que eu, como defensor e entusiasta de videogame, em outra mídia a gente consegue pegar, tipo, funcionar melhor tudo. Então, tipo, curioso de cara. Vamos voltar até pro negócio do Studio Trigger. Pra mim se deve muito, muito mesmo ao quão competente esse estúdio sempre foi. Eu já fiz vídeo também do Kill la Kill, que é um dos meus animes favoritos da vida. Não fiz vídeo do Promare, mas é um filme que também é bem legal. Então é um estúdio que tem uma baita identidade forte, que costuma brilhar com suas cenas de ação explosivas, que tem aquela direção eletrizante. E de ação que eu tive, até abrir aqui pra poder ler e não fazer injustiça, o Hiroyuki Imaishi, que é o diretor de Kill la Kill, de Promare, do Cyberpunk Edgerunners também. E, cara, o cara simplesmente manja demais. Ele sabe fazer personagens que você acaba se importando muito rápido. De novo, sem estragar a experiência de ninguém, mas isso é coisa de, nos primeiros 2 ou 3 episódios, você já tá íntimo
da equipe, dos personagens que você vai ficar convivendo ao longo dos só 10 episódios que tem. Isso é uma coisa que eu vou botar até um pouco como um problema, porque ele fica um pouco rushado por ter só 10 episódios. Eu sinto que se beneficiaria de, tal qual Kill la Kill, ser uma série de 24 episódios. Eu gostaria de passar mais tempo, por exemplo, em dado momento lá. Imagina que até no episódio 4, porque eu lembro que tem um padrão que eu comentei normalmente nas obras do Studio Trigger, tá? Tem no Gurren Lagann também, no Kill la Kill. Normalmente no episódio 4 é quando a coisa, tipo, clica demais e tem uns episódios mais divertidos. Pra mim, no Kill la Kill, por exemplo, tem um episódio lá que a Ryuko tá de pijama e aí tem que passar por desafios lá pra chegar na escola dentro do horário limite. Eu amo esse episódio. E no Cyberpunk também, o episódio 4 é muito legal pra mim. E ele é muito acelerado, que ele passa um tempão no processo de você... O protagonista, David, conhecendo os companheiros de equipe dele, e é super divertido, super eletrizante e tal. Mas eu sinto que eu gostaria de ter passado mais tempo em coisas que são abreviadas naquele ritmo super corrido, super frenético. Pô, se eu pudesse ter passado ainda mais tempo com esses personagens, tudo que é já super efetivo na narrativa, eu sinto que teria sido ainda mais impactante. Então ficou aquele gostinho de cara, mais é legal. Por um lado eu aprecio a brevidade, eu gosto de histórias que sabem o que elas querem contar, que tem lá seu começo, meio e fim, tudo muito bem esquematizadinho, história redonda e tal. Inclusive, esse é outro fator aqui para levar em conta. Talvez a única forma, o único argumento mais sério aí para você pensar, será que eu não devo assistir o Cyberpunk Edge Runners agora, é que ele, isso pra mim também já é evidente no primeiro episódio, acho que é bem telegrafado isso, então não é nem spoiler, muito menos uma grande surpresa quando você tá vendo, que, tipo, por ser uma história de crime, por ser uma história meio, não só cyberpunk, mas meio no ar, assim, também, é uma desgraceira lá e tal. Então você tá procurando uma coisa feel good, pra você, alta astral, que você vai ver, e tipo, você tem lá sua catarse na adrenalina, na ultraviolência, no sexo, então você tá o tempo todo hormônios atiçados vendo, mas ao mesmo tempo também ele te puxa muito pra cima, pra também te puxar muito pra baixo. Então se você quer só uma coisa levinha pra ficar tranquilo, pra relaxar, desligar o cérebro, não vale. Segura pra um pouquinho depois, sabe? Segura pra quando você tiver nesse pique exato, porque senão você pode acabar, sei lá, você tá com o humor meio fragilizado e dá uma desabada porque viu a história, pra te deixar meio tomando golpinho emocional. Que uma das coisas que eu gosto em mídia japonesa em geral, eu sinto sempre que tem esses golpinhos emocionais que, tipo, você tomar um jab assim bem na costela, e você na hora sentiu que não foi tanta coisa assim, e aí depois passa um tempinho, você nota que você já tá, apanhou ali e acabou ficando meio sem ar. Nem foi um golpe tão forte assim, mas esse é o golpinho emocional pra mim. E eu sinto que o Cyberpunk faz muito disso. Agora você tá cheio de montagens, clipes musicais aí e tal, mostrando o David, a Lucy, que tem um baita design bom pra caramba também. Um momento aqui pra elogiar o design sublime de personagem, tanto protagonistas como coadjuvantes, tudo, a construção de mundo é muito boa, e fica mais impressionante quando você para pensar no que eu falei, que é um negócio que é corrido, e mesmo sendo corrido você consegue construir bem a mitologia. Você não precisa conhecer nada sobre nem o jogo, nem sobre o gênero cyberpunk, nem nada. Você se largar aí na série e pegar, vai ser um intensivão muito bem contado, muito bem amarrado. Então você não vai ficar boiando, mesmo quando tem os momentos de tecnobaboseira, esmiuçando aí tecnologias e tal. Uma história fácil de acompanhar, porque é o que eu falei, é crime e romance na essência, e ele executa perfeitamente os dois. Então é um negócio que, tipo, qualquer front que você estiver buscando se satisfazer vendo, o anime vai cumprir. Então, pra mim, é fácil um dos candidatos a melhor anime do ano, mais uma mitada absoluta do Studio Trigger. Sempre estarei aqui para defender a palavra do Trigger, até o momento em que eles decepcionarem, o que infelizmente não aconteceu ainda. Se acontecer, estaremos aqui também pra detonar os caras, mas é uma alegria, como eu falei, poder fazer vídeo falando de coisa boa. Então, repito aqui, encerrando, se você não viu, se tem interesse nos temas e nas coisas que eu falei, faça um favor a você mesmo, 10 episódios rapidinho de você ver, dá pra ver. Eu não diria nem pra ver numa sentada, porque eu sempre falo, não gosto muito de binge, eu acho que é legal até você sentir o impacto dos episódios, mas eu acabei
Até eu que resisto a isso, vi uns 2, 3 episódios por dia e tal, e funcionou muito bem. Então, veja aí como você quiser, mas aprecie e sinta a obra, porque não é sempre, não é todo dia que a gente recebe um anime tão bom assim. Então faça a mais alta recomendação a vocês. Me conta aqui depois nos comentários se você já viu, se você vai assistir, enfim, qual é a sua opinião. Compartilhe aqui e a gente se vê aí num futuro review, num próximo vídeo do canal. Valeu, galera, e aquele abraço!